Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que até foi sugerido que a gente falasse no Twitter, falando sobre mix de Bitcoin, a solução para o pseudo-anonimato. E comigo tenho ele, o investidor descentralizado, Felipe. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, super tranquilo. Vamos discutir aí esse tema interessante. As pessoas às vezes querem entender como que funciona, como que faz para ter acesso às vezes, ou se é importante, se você precisa mesmo usar isso ou não. Vamos abordar tudo isso aí. Esse é um daqueles episódios onde eu basicamente vou te entrevistar, porque não é uma solução que eu ainda precisei utilizar, mas eu acho que com as coisas que vêm acontecendo no Brasil, eu acho que essa tendência, essa busca pelo anonimato, né, tem sido intensificada, né? A gente tem visto, né, pessoas sendo perseguidas por fazer Pix para outras pessoas, a gente tem visto esse bloqueio judicial de uma forma muito mais efetiva e, enfim, independentemente do espectro político, a gente vem tendo esse aumento da coerção estatal, né? Então, a gente começa a buscar essas soluções em outros lugares e chega invariavelmente ao Bitcoin, e aí a gente se dá conta que a rede ela é pseudo-anônima, né? Então, assim, não é um anonimato completo, as transações podem ser todas verificadas, a gente já tem uma série de carteiras marcadas, seja por questões policiais, por uma série de questões de roubo, ou enfim, de desacordos com justiça. E aí eu te pergunto, como a gente se coloca nesse meio, Felipe? Como buscar um pouco mais de anonimato na rede do Bitcoin? Bom, vamos lá. São diversos tópicos, né, que a gente pode abordar aqui, mas só antes, corroborando o que você falou, eu acho que as pessoas elas vão acabar buscando mais privacidade, vão buscar mais anonimato, porque exatamente isso. A gente está tendo cada vez mais uma intervenção na vida privada que, assim, você começa a ficar sufocado. Então, assim, você já não consegue mais fazer certas movimentações de forma de fato livre. E eu nem falo de movimentações ilegais, nada disso não. Eu tô falando só de coisas assim, totalmente legais, coisas, poxa, previstas, coisas naturalmente aceitas pelas pessoas. Só que, né, existe sempre esse dedo, né, de alguém bisbilhotando você. E aí a gente começa a entrar, né, começa a migrar para formas de você sair disso. E algumas pessoas saíam disso com dinheiro físico, que era, assim, uma ótima opção. Chega um momento que o dinheiro físico começa a ficar difícil, então você tem que começar a fazer algumas estruturas diferentes, que é você abre uma PJ, uma offshore, coisas do tipo, mas ainda assim existe aquele rastro, né? E aí chegou, o pessoal começou a ver a possibilidade de fazer isso com Bitcoin. Ainda usa-se muito o SDT para fazer isso, por sinal. Não sei se você sabia dessa história, mas o SDT ele rola demais aí fora. O pessoal não se preocupa muito com a questão de privacidade dele, até porque não tem como você ter muito, mas só pelo fato de não passar na conta já tá bom demais para essa gente, né? Então, assim, tem esse detalhe também. E aí a gente chega no Bitcoin, que é, sim, uma ótima opção, mas que quando você começa a usar você já vê que ele fica ah, um pouco deficitário na questão de privacidade, principalmente para quem usa on-chain. E aí a gente começa a tentar, né, ver formas de transacionar Bitcoin, que é uma ótima ferramenta, com mais anonimato, visto que é isso, a gente está querendo exatamente para não ficar aí, né, dependente desse controle estatal.
E existem algumas poucas ferramentas hoje, por exemplo, existe um negócio chamado Paymin, que é uma ferramenta muito pouco difundida, pouco utilizada, de difícil acesso ainda, mas que atende um pouco a questão de privacidade. Existe a opção, algumas pessoas gostam de usar a Lightning Network com esse intuito. Não é o suprassumo de privacidade, na verdade está longe de ser isso, nem é a intenção que ela tenha privacidade, mas já é um auxílio. E existe pessoal que fala de usar Liquid Bitcoin na rede Liquid, uma coisa assim. Eu não uso, não sei, não posso falar, mas pelo que eu vi, eu não recomendaria para questões de privacidade. E a gente entra no principal, que é o uso do Mixer. Você fazer uma mixagem de criptomoedas que é de todas as ferramentas de privacidade do Bitcoin é a mais usada, é a mais comum de ser feita, porque é a que confere o melhor nível de privacidade dentro do espectro de possibilidades do Bitcoin. Então, assim, acho que a gente vai falar bastante de mixers e como eles funcionam, né? Mas dentre todas essas possibilidades, o mixer é assim, é o melhorzinho, eu diria, né? É, só comentar algumas coisas, assim, quem quiser entender mais sobre como quantidade de dinheiro em espécie pode ser um problema, tem a série que teve no Netflix, o Narcos, que foi com um ator brasileiro, e ele mostra quando o El Patrão tem problemas para fugir e tal, que assim, o cara enterrava dinheiro, perdia milhões de dólares em dinheiro enterrado, porque mofava, enfim. Claro, a gente está falando de um cara ligado ao mercado de drogas e ao crime, mas claro, a pessoa comum também pode ter esse problema de querer guardar dinheiro em espécie e ter esse tipo de problema. Então, a reserva de valor, mesmo que se deteriore como um dinheiro em espécie, que a gente já sabe disso, mas essa deterioração material do dinheiro também pode se tornar um problema e como você lidar com isso. E um outro ponto, que foi logo no que você já finalizou, então você disse uma solução melhorzinha. Então a gente já é obrigado a reforçar uma coisa. Então a rede do Bitcoin não é perfeita, né? Ela, assim, ela pode ser muito boa para várias coisas, mas, assim, para a questão de privacidade, infelizmente, ela não é o ideal. Eu entendo que ela atende o maior nível de use cases possível, né? Mas privacidade não é o foco. E não tá errado, tá ótimo, né? É Bitcoin é o o maior, não é desenho, à toa. é o desenho do protocolo, né? Ele foi feito para ser assim, né? Então você tem, né? De novo, eu tenho me preocupado. A gente tem se preocupado um pouco mais com quem está chegando agora, né? Então, o pseudo-anonimato, a gente fala em pseudo-anonimato, que não é anônimo, por quê? Porque você consegue verificar claramente na rede eh, qual é a carteira, quanto essa carteira tem e para quais carteiras ela enviou. Você não sabe necessariamente quem é o dono dessas carteiras, né? Você que está de fora, você não consegue ver isso. Mas, se em algum momento essa carteira for uma carteira de uma corretora, de alguém vendendo, a corretora sabe quem é essa carteira. Então, sabe de onde ela recebeu, o que ela fez com esse dinheiro. Então, aí é um ponto, entre aspas, frágil do sistema, onde você consegue, né, frágil no sentido de anonimato. Não entenda que é frágil no sentido do protocolo ser frágil, por favor. Mas entendam que é um fraco no sentido de privacidade, porque aí alguém de fora, alguém externo, que você não necessariamente quer que saiba, obrigatoriamente sabe do que está acontecendo. Então, cria um rastro. E aí a gente entra nas alternativas de como contornar esses rastros. E aí que o Felipe diz que o Mixer é a melhor opção no momento, certo? Correto. O que que acontece? Existem alguns, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu vejo pessoal comentando no Twitter e tal, e eles acham que tirou o Bitcoin
da corretora você está bem, você está tranquilo e tudo mais, mas não é tão assim. O que que acontece? Existe, né, na rede do Bitcoin essa possibilidade de você identificar as transações que são feitas. Como o Hugo falou, é como se tivesse um códigozinho na transação. Em vez de aparecer lá o seu nome, Felipe transacionou para Hugo um valor de 2 bitcoins, vai aparecer lá XYZ transacionou para ABC um valor de 2 bitcoins. Ninguém sabe quem que é XYZ nem ABC. Só que à medida que você vai fazendo mais e mais transações usando esses endereços, eventualmente você vai entrar em contato com algo que te identifica. Eu chamo isso de pontos de KYC, lá no meu curso, no método PAC, onde eu ensino essa parte de privacidade. E esses pontos de KYC, eles te identificam. Então, em algum momento, você vai receber ou enviar para uma corretora, por exemplo, que é um ponto de KYC. A corretora, ela necessariamente ela pede a sua identidade, ela pede o seu nome, ela pede o seu endereço residencial. E depois que você tem algumas transações com esse ponto de KYC, você é probabilisticamente linkado a esse ponto de KYC. Então, o que eles vão ter lá, quem for analisar? Que a carteira XYZ, ela muito provavelmente pertence a essa pessoa, Felipe, endereço tal e tudo mais. E minha foto lá. Então, assim, à medida que você vai usando isso, você vai se expondo cada vez mais a essa possibilidade de identificação. Principalmente quando você lida com esses pontos de KYC, etc. Então, assim, não é só você tirar da corretora e está tudo bem. Você pegar um Bitcoin que seja, né, e tirar ele da corretora, a única coisa que você tem é a autocustódia dele. Beleza, tá muito bom? Tá, mas vai recair agora sobre o quão forte é a sua autocustódia. Mas você está identificado, muito provavelmente identificado. Então, assim, essas pequenas coisas devem ser avaliadas no uso do Bitcoin, porque isso é permitido. Não é ruim que ele seja dessa forma. Na verdade, eu acho até muito bom, porque eu acho que foi isso que fez com que ele chegasse aqui. Mas, quando você está querendo dar um passo a mais em termos de privacidade, a gente tem que começar a avaliar essas possibilidades, porque, eventualmente, quando a gente fala, né, de uma escalada do controle estatal, é o primeiro que a gente sempre fala, mas também a possibilidade de outras pessoas, como criminosos, começarem a olhar essa movimentação. E é aí que começa a ficar problemático. Aí que começa, às vezes, facilitar você de ser roubado, igual aconteceu um caso aqui no Brasil, eu acho que foi lá em Goiás, que o cara, eles foram raptar um cara com uma carteira fria e eles só soltaram o cara depois que ele passou tudo que tinha na Cold Wallet. Tipo assim, é uma coisa absurda, mas assim, sabiam que ele tinha esse dinheiro. Não sei como, né? Não necessariamente por rastreamento de blockchain, mas que tem como tem. Então, assim, isso vai trazendo, né, a essa ideia de que você precisa de ferramentas, né, de privacidade, e a gente chega no uso do Mixer. O Mixer, ele, muito bruscamente falando, ele vai ser o que vai conseguir tirar o rastro daquilo que você já teve, já comprou, ou um Bitcoin que é probabilisticamente ligado a você, e aí você pega, passa esse Bitcoin num mixer, e o que sai do outro lado é um Bitcoin que você não consegue linkar, você não consegue voltar lá atrás, ou é muito difícil que isso seja feito, de você pegar, voltar ele lá atrás e achar, não, esse Bitcoin era dessa carteira que provavelmente pertence a essa pessoa. Então, o funcionamento do Mixer é basicamente esse, a intenção de uso é basicamente essa, e ele ficou muito famoso porque você consegue, com isso, tirar esse rastro de moedas e acabar, em tese, lavando um dinheiro, porque é tudo transparente. Então, assim, tem como todo mundo ver, todo mundo estava vendo, às vezes, de onde que vinha dinheiro roubado, de onde que vinha dinheiro de golpe, e eles precisavam tirar o rastro desse dinheiro. Então, é aí que surge o Mixer e a gente começa, né, a fazer essas aplicações. Só contextualizando, né, de novo, para quem quer entender um pouco mais do que o que seria esse ponto de KYC que você fala no curso, e gostei muito da sua definição. Você pode seguir uma conta no Twitter chamada Whale Alert, Whale de baleia em inglês.
Nela você consegue ver grandes movimentações de Bitcoin, de USDT, de uma série de criptomoedas, em valores elevados em dólar, e você consegue ver, por exemplo, saiu de uma carteira desconhecida e entrou na Coinbase. Ou seja, eles associam a carteira, aquela carteira da Coinbase já é conhecida e você consegue ter esse ponto de KYC. Muitas vezes você consegue ver isso, às vezes vai para uma corretora ou saiu da corretora e foi para uma carteira desconhecida, daqui a pouco o cara quer colocar numa outra carteira, você também vê o rastro. Saiu da carteira X, foi para a carteira Y, ambas desconhecidas, mas fica claro aquele link pelo valor. Então é uma das coisas que dá para entender. E outra também, assim, o nível de segurança quando você tira da corretora e coloca na sua carteira pessoal, ela é basicamente o que o Daniel Fraga fez para tancar geral o Estado brasileiro. Então, já é um nível de segurança razoavelmente bom. Já é um nível que nenhuma ordem judicial consegue chegar, né? O dinheiro fica naquela sua carteira. Pode ser no futuro que isso seja notificado uma chain análise ou o próprio governo faça isso do tipo, saiu, estava na corretora, saiu para aquela carteira, eu vou monitorar aquela carteira, né? Mas isso não vai impedir a priori você de transacionar nesse momento. Então, ainda há uma certa segurança, né? Sim, a autocustódia, assim, é um passo muito grande, muito importante, né, para você fazer uma boa gestão de fundos, né? Mas eu até postei isso no Twitter e a respeito de uma operação que teve, né? O pessoal envolvendo o tráfico de drogas, essas coisas assim, né? Então, realmente são coisas criminosas, mas a sua autocustódia, ela te leva apenas até apenas um nível X, né, de segurança. A questão é, se alguém entra na sua casa e mete a mão nas suas chaves, até onde você consegue se safar disso, né? Então, assim, é um outro questionamento, é claro, coisas que eu abordo lá no curso. O curso é para o pessoal que está um pouco mais aprofundado nessa necessidade. Mas são coisas a se pensarem também. E a grande questão é que isso fica, essa parte, né, da autocustódia, ela fica vulnerável, eu diria, se você não tem anteriormente uma boa gestão das transações que você tem, né, com os fundos e etc. Mais uma vez, retomando, né, ao nosso uso do Mixer, de por que que ele é importante e etc. Mas vamos falar um pouco mais da parte um pouco mais técnica. Eu vou tentar não ser tão técnico, é claro, mas enfim, o que que você acha? Sim, sim, eu acho que já está uma boa contextualização. Eu acho que também creio que já ficou clara a necessidade, né? Então, assim, eu não acho que seja uma necessidade para o afegão médio, para o cara que faz o DCA dele, coloca na cold wallet, declara esses bitcoins, declara ter esse bitcoin. Então, assim, o cara que faz isso não precisa de um mixing, né? Então, assim, é que muitas vezes a pessoa chega no meio da confusão no Twitter e fala, nossa, mas então agora eu preciso de um mixing. Não, dependendo da sua maneira que você está gerindo, que você acredita que deva fazer as coisas, não é necessário num primeiro momento. Ah, mas agora vamos para o ponto importante. Tá, eu preciso desse mixing, seja lá porque eu comprei dessa forma de corretora, quero tirar lastros dele, é, enfim, preciso disso. E aí, quais são as opções que eu tenho disponível hoje? Cara, as melhores opções que você tem hoje, das que eu conheço, seria o Wasabi. É uma intenção, é um bom mixer. Tem o mixer da Samurai Wallet, eu acho que é outro, que não é o Wasabi. A Trezor, ela lançou recentemente uma integração, eu acho, que era com o Wasabi, para fazer mixagem também, mas eu não recomendo que seja feito pela Trezor. E assim, eu ofereço também o serviço de mixer, mas. Ainda tem, né, pouca São, demanda.
para isso. Ah, Só deixando claro, são empresas privadas, né? Então, assim, todos, todos, é. são lugares que oferecem esse serviço. Eu posso estar falando besteira, então aproveitar e me corrige. Pelo que eu vi da Wasabi, você precisa ter um Node completo, é, colocar esse valor vai entrar junto com um monte de gente fazendo exatamente o mesmo valor, e isso ser transacionado. Então, vai trocar de uma carteira para outra, de outra para um, de uma para outra, e isso vai gastando taxas, tem um custo, e isso vai sendo feito ao torno, sei lá, 10 blocos, 20 blocos, você tem que deixar aquilo rodando com a carteira ligada. É isso? Ou falei muita besteira? Não, depende do tipo. Tem o tradicional é esse, mas o novo que eu vi pelo Atres, você não precisava ter Node, não. Pelo que eu vi, né? Mas a funcionalidade dele é bem essa mesmo. Você vai ter que deixar lá e tudo mais, e aguardar o tempo, e vai comendo taxa. É bem assim que funciona. É um Então, processo custoso. é um processo que, explicando para quem está chegando agora, ou para quem nunca ouviu falar como é, então são uma série de transações de valores que entram na blockchain com o mesmo valor, então vamos supor 10 milhões de Satoshi. Então, esses 10 milhões de Satoshi vai entrar a minha transação, a do Felipe, a do XYZ, então vai entrar 50 pessoas junto e vai transacionar a carteira. Então, vai para uma carteira que seria do Felipe, para outra carteira que seria a minha, para não sei o quê, e vai ficar esses 10 milhões de satoshis sendo transacionados, pagando FII, e os blocos sendo minerados. Cada bloco que for minerado vai ser uma transação diferente. Com esse monte de transação ao longo do tempo, não tem mais como associar que aqueles 10 milhões de satoshis vieram de uma carteira que é do Felipe ou foram recebidos por uma carteira que é do Felipe, né? Aí você tira esse lastro por projeções matemáticas, né? Não tem como alguém seguir tudo isso, transações de igual valor, um monte de carteira, você já não tem mais como associar uma coisa com outra, certo? Exatamente. O Mixer, ele é tão forte quanto a quantidade de pessoas que usa ele. Para todo Mixer, tá? Então, independente de quem for que esteja falando, todo Mixer ele vai ser melhor proporcionalmente, diretamente proporcional ao quanto de pessoas que estão usando ele. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem usando o Mixer, melhor será a mixagem dele. Mais difícil é a probabilidade de você conseguir retornar uma transação e achar de onde que ela veio. Tipo assim, é muito, muito difícil mesmo. Então, assim, a questão, né, do uso do mixer e tudo mais, todo mundo entendeu que é para tirar o rastro. Mas tá, como que esse mixer tira o rastro? Se você for avaliar que a blockchain é aberta e todas as transações elas são claras para todo mundo que quer ver, o papel do mixer é ser um intermediário entre transações, basicamente. Então, quando eu faço um envio para o Hugo, todo mundo vê que eu mandei um valor pro Hugo. Agora pensa comigo, se eu tenho um mixer, uma carteira, um endereço igual qualquer carteira de Bitcoin, e esse endereço é o mixer, ele recebe várias transações com o mesmo montante que eu estou mandando para o Hugo. Então, por exemplo, eu vou mandar para o Hugo 2 Bitcoins. Em vez de eu mandar direto para o Hugo, eu mando 2 Bitcoins para o mixer, e aí essa carteira do mixer, ela recebe 100 transações de 2 Bitcoins, e ela vai liberando essas transações num tempo distinto, em tempos diferentes, para carteiras diferentes. O que acontece nessa história se você for olhar em termos de blockchain? Você não consegue ver a minha carteira mandando para o do Hugo. Você consegue ver a minha carteira mandando para o Mixer e o Mixer eventualmente mandando para o Hugo, mas você nunca vai saber que fui eu que mandei para o Hugo, porque outras 100 pessoas enviaram para a mesma carteira do Mixer. Então, assim, é como se eu tivesse uma caixa, um liquidificador, onde eu vou jogando transação. 2 Bitcoins, 2 Bitcoins, 2 Bitcoins. E aí, depois que eu juntei 100 transações de 2 Bitcoins, eu começo a dispersar para os endereços de destino. Então, é assim, mais ou menos, que vai funcionar, bem bruscamente falando, né? É assim que vai funcionar o Mixer. Então, ele tira, né, de certa forma, o rastro que você teria daquele Bitcoin, né, que está sendo enviado para aquele destino que você quer. Ficou claro, você acha?
Ficou. Aí eu vou um pouco mais além para começar a expor alguns problemas nisso, né? Como eu já tinha dito, são empresas privadas, né? E a gente já tem uma série de carteiras marcadas associadas a crimes. Então, vira e mexe a gente fala, o FBI lança uma lista de carteira, isso aqui é associado a hackers norte-coreanos. Então, de uma certa forma, os bitcoins que estão naquelas carteiras, você entra na mempool, olha, ele está lá dentro, mas eles são marcados. É, Essas empresas privadas tendem a não aceitar que esses bitcoins, essas carteiras, entrem nesse serviço de mixer, correto? Cara, correto. Demora um tempo, né? Mas é correto. Sim. Então a gente já tem esse pequeno problema que nesse momento, como você mesmo disse, ainda é pouco explorado. Então, assim, não tem uma demanda de solução em relação a isso, mas é um Bitcoin marcado, certo? Então, isso é, atrapalha o conceito de fungibilidade. Não é uma fungibilidade plena. Se você notadamente associa esse endereço a uma atividade criminosa e você tem dificuldades de transacionar ele, correto, né? Sim, justo. Beleza. Não, é só para a gente colocar, porque assim, como diz o título do episódio, né? Assim, é uma solução realmente para o pseudo-anonimato, o Mix no modelo atual que ele é? Não. Ele ajuda uma série de coisas, como você explicou, mas ainda tem essa limitação. E aproveitar o momento também para deixar claro, isso não é uma coisa do tipo que a gente está apontando problemas porque a gente quer que o Bitcoin dê errado, né? Não é isso. É para mostrar que não existe um sistema perfeito. Então a gente aponta isso, mostra essa questão, é, e eu acho que é importante que as pessoas tenham isso consciente, porque não se surpreendam com a notícia depois. Falam, mas olha, aí alguém vai noticiar em algum momento. A carteira tal tentou fazer um mix e não conseguiu, porque é a carteira do fulano, que é do crime e tal, não sei o quê. E fala, nossa, então transações na rede foram bloqueadas. Sim, com o pseudo-anonimato isso é possível de acontecer, né? Não é bloquear assim na rede, igual o pessoal vai pensar, né? Mas é mais ou menos isso. A carteira, toda vez que sim, você tem um endereço que foi sancionado, deixa eu voltar um pouquinho para reexplicar isso tudo. O que que acontece? Considerando ainda esse processo que eu estava falando, né? De, por exemplo, eu quero enviar um dinheiro para o Hugo, mas eu não quero que, né, ninguém saiba que sou eu enviando, então eu mando para o Mixer e o Mixer manda para o Hugo. Eventualmente, quando esse mixer fica grande e autoridades entendem que aquilo lá é um mixer, eles sancionam aquele endereço do mixer. Então, por exemplo, sai uma lista lá, né, de algum órgão central de alguma nação, falando, olha, esse endereço aqui, ele é considerado sancionado pelas nossas autoridades e tudo mais. E aí, o que que acontece? É, toda vez que alguém receber um dinheiro proveniente daquele endereço, esse dinheiro ele é em tese sancionado. Não tem como você fazer esse bloqueio em transações on-chain. Não tem como isso acontecer. Então, por exemplo, eu mandei um dinheiro para o Mixer e o Mixer mandou um dinheiro para o Hugo. Isso pode ser realizado, não tem problema. Aonde que está o problema? Como esse Mixer foi sancionado por uma autoridade central, essa medida chega para todas as corretoras, todos os serviços de criptomoeda do país. Então, por exemplo, se eu for mandar um dinheiro para o Mixer e o Mixer mandar um dinheiro para a carteira do Hugo da corretora dele, aí esse dinheiro trava, porque é um ente centralizado. Então, assim, aí na corretora eles recebem aqueles bitcoins, mas eles travam o valor e não deixam ele sacar. E aí aciona a justiça e fala, ó, a conta tal recebeu tal valor. Então, assim, é assim que você sanciona o Mixer, por exemplo. Então, se você não conseguir achar, né, o dono e sancionar ele de alguma forma, ou tirar ele de operação e tudo mais, você sanciona dessa forma. As corretoras, elas passam a ficar proibidas de receber daquele dinheiro, entendeu? Então, assim,
infelizmente, é o que pode acontecer, né, com criptomoedas abertas, né? Faz parte, né? Não está errado, mas de toda forma é assim que funciona. Fale. Foi desenhado assim, né? Assim, lógico que, de novo, os críticos vão dizer, mas o Bitcoin não precisa de corretora. Não, realmente não precisa. Mas não dá para se negar que a adoção presente deve-se muito ao fato de existir corretoras. Então, Muito bem colocado. né, assim, se tem esse nível de pessoas hoje, é porque existem corretoras, negociações dessa forma, é a praticidade disso. Então, é importante também ficar claro que pode ser, você pode não concordar, pode ser desnecessário, mas existe e é uma grande fatia do mercado do Bitcoin é negociado dentro de corretoras, é fato. Então não dá para. Pode ser que isso mude no futuro, a ideia que isso mude no futuro sim, a ideia que isso mude no futuro, mas no momento atual é assim que as coisas funcionam e o bloqueio vai acontecer dessa forma. Eu estou com curiosidade num outro pequeno ponto, é possível utilizar algum serviço de mix que não dependa de nenhum ponto da rede do Bitcoin? Então, assim, eu tenho um Bitcoin que ele é marcado e eu quero receber Bitcoins não marcados de alguma outra forma. Eu consigo fazer isso sem ter a rede do Bitcoin, sem precisar abrir canal Lightning, né? Que também daqui a pouco eu quero mostrar que isso não resolve praticamente nada do problema, mas outras redes é possível. Cara, então, em tese não. Você consegue fazer algumas coisas com outras redes, mas você vai sempre ter que usar a rede do Bitcoin. Por quê? Você tem Bitcoin, está na rede do Bitcoin. Você quer receber outro Bitcoin limpo, está na rede do Bitcoin. Então não tem como não passar pela rede do Bitcoin. Então, assim, que você use Lightning, que você faça swap por Monero, não interessa. Em todos os casos, você vai eventualmente usar a rede do Bitcoin, tanto para sair dela quanto para chegar nela de volta. Então, assim, você vai ter que usar isso. No caso do Mix, você vai ficar sempre na rede do Bitcoin, mas vai ceder temporariamente a custódia daqueles Bitcoins para o Mixer, né? Para ele, então, fazer a transação. É isso que você perguntou? Na verdade, assim, foi fazer esse mixing não dependendo de um mixing da rede do Bitcoin. Então, eu quero fazer, como você disse, swap com Monero. Isso é mais rápido, mais fácil, mais barato? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Tá, então, né, falando por mim, é porque eu ofereço tanta mixagem, eu não faço esse swap pelas outras pessoas de Monero, assim, a pessoa pode fazer ela mesma, eu acho mais fácil, né? Mas é mais barato você fazer, pelo menos comigo, o mixer de Bitcoin do que você fazer um swap de Monero, sei lá, numa corretora ou numa DEX aí na internet. Geralmente você vai pagar em torno de uns 3% no swap, de você fazer, por exemplo, Bitcoin Monero 3%, Monero Bitcoin 3%. Se você fizesse só o mixer, só a mixagem do Bitcoin comigo, você vai morrer em 2% do valor mais as taxas da rede, que forem necessárias para completar tudo. Então, assim, costuma ser mais barato fazer apenas a mixagem, mas dependendo da demanda da pessoa, ela avalia, né, como que ela prefere fazer, em termos de custo, né? Entendo, entendo. Então, era uma dúvida minha, assim, se às vezes utilizar uma outra rede acaba sendo mais barato. Não é barato, ou- não. Tá. Tá. Porque geralmente é os serviços não custodiais, né, que fazem isso, né? Aquele que você joga um valor na moeda X e retira na Y, né? Geralmente É, eles são mais caros, né? exatamente. Tipo assim, é uma opção, e assim, eu acho que é importante que a pessoa tenha várias opções de se manter no jogo e se manter anônimo, mas em termos de custo, mixar o Bitcoin ele é muito menos custoso, assim, pelo menos comigo, tá? Eu estou falando isso em relação ao meu uso. Mas pelo que eu vi a última vez, o Wasabi estava até mais barato ainda, né?
Eu não sei em relação às taxas de rede, que você ia morrer no fim das contas, mas é mais barato do que você fazer swap tanto em DEX, né? Algumas que não pedem KYC aí, ou até mesmo numa corretora centralizada. Então, assim, é que tem gente que não gosta, às vezes, né, de ficar sem a custódia da moeda por um tempo, né? Então, prefere fazer o swap, que você já manda uma, já chega a outra logo na hora e ela fica mais satisfeita, né? É a tolerância, entre aspas, ao risco, né? De não ver o valor, o saldo na carteira, às vezes gera uma angústia na pessoa que ela não é capaz de lidar. Uma dúvida minha, assim, eu sei mais ou menos o porquê, mas eu quero que se disserte sobre, assim, por que Lightning não é um mixing adequado? Vamos lá. Lightning não mixa bitcoins, Lightning não garante privacidade, Monero não mixa bitcoins, se você usar como rede do meio, né? E a privacidade é garantida apenas dentro do Monero e não quando sai para o Bitcoin. Por quê? O que que acontece? Quando você usa esse intermediário, seja a Lightning, por exemplo, né? O que que você faz? O processo é você pegar um Bitcoin seu, é, enviar esse Bitcoin para a rede Lightning, ou seja, é uma transação on-chain que é feita para o canal de Lightning, né? Você faz esse envio do seu Bitcoin da É, on-chain, Layer só 1, fala. essa parte eu consigo dar um exemplo simples. Tipo, ao invés do Felipe me enviar 2 bitcoins, ele vira e fala assim: ó, vamos pegar. Você tem 2 bitcoins? Tenho. Vamos pegar. Você pega 2 bitcoins, eu pego 2 bitcoins, a gente casa eles e eles viram um canal de 4 bitcoins na Lightning. Quando ele chega na Lightning, isso é registrado na rede, e aí entre eu e o Felipe, a gente pode negociar isso o quanto for. Então, toma aí um Bitcoin. Ah, tá, pagou, recebi e tal, agora eu preciso te pagar. Toma aqui um Bitcoin e meio de volta. E esses invoices, na verdade, é como se fosse uma conta de boteco. Então, pagou fulano tal, 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 tal. Chega uma hora que a gente resolveu todos os nossos problemas de pagamento. Aí a gente vai lá e desfaz o canal. O que tiver de saldo restante meu fica para mim, o que tiver de saldo restante para o Felipe fica para o Felipe. Então, assim, isso é um canal Lightning funcionando entre duas pessoas. E aí é claro que esses canais de abertura e fechamento, né? Quando abertura e fechamento, ele tem a taxa da rede, né? É a mesma coisa de uma transação, e não está misturando esses bitcoins, eles estão casados. Então, assim, se eu tiver um bitcoin marcado com o Felipe, ele vai ser esse Bitcoin marcado que abriu esse canal e está transacionando em Lightning. Quando ele for fechado, vai ser esse canal marcado, que vai ser um tanto marcado meu, que vai ficar com o Felipe, se eu tiver coisa a receber, ou o meu canal, que vai ter mais bitcoins além dos meus marcados, né? Dependendo de como tiver a liquidez do canal para um lado ou para o outro. É isso, né? Sim, é isso mesmo. O que eu ia dar de exemplo, na verdade, não era nem considerando eu abrir um canal com você, né? É assim, jogando para Lightning apenas, que é o mais comum de ser feito, né? A pessoa fala assim: ah, não, eu vou jogar esse Bitcoin na Lightning lá que vai mixar ele. Não, não mixa. Por quê? Depois que você joga, né, para Lightning e você na Lightning faz essas transações aí, conforme o Hugo falou, eventualmente você tem que tirar da Lightning e jogar para on-chain, certo? Neste momento de você tirar da Lightning e jogar para on-chain, você vai receber um Bitcoin on-chain. Você tem que receber esse Bitcoin para validar essa transação. Esse Bitcoin que você está recebendo de volta, ele pode ser um Bitcoin marcado, ele pode ser um Bitcoin eventualmente envolvido em alguma coisa. Você não sabe de onde que ele está vindo. Então, assim, é, é nesse ponto do processo que está o problema. É quando você volta, porque ele ir para Lightning, transacionar em Lightning é tranquilo. Agora, você voltar de Lightning para on-chain, e aí, neste momento, no on-chain, que você pode ter esse problema. É raro, tá? É difícil. Você tem a Mas. negabilidade plausível, né? Se você recebeu, porque afinal de contas você fala, olha, isso aqui é um canal Lightning, né? Dá para se ver que é um canal Lightning. Então, você tem isso, e eu falei
pensando também no sentido assim, eu tenho bitcoins marcados e eu quero jogar eles na Lightning, né? Eu acho que também deve haver com o tempo, acho que hoje eu ainda não vi, mas deve haver com o tempo restrições de carteira que não poderão abrir canais com grandes canais de pagamento centralizados, como uma Binance da vida, por exemplo, né? Uma Wallet of Satoshi, provavelmente vai negar canais de carteiras como essa. Se ainda não fazem, eu posso estar em erro os caras já não fazerem isso, mas eu acho que é uma coisa fácil isso acontecer no futuro. Então, é nesses pontos que eu acho que deve ficar claro para a pessoa que Bitcoin Lightning não é uma forma de dar anonimato pleno ao Bitcoin. Enquanto você está transacionando dentro da rede de Lightning, então eu estou recebendo 1 milhão de satoshis daqui, jogando 1 milhão de satoshis para lá, dentro de canais de liquidez, você está, de uma certa forma, entre aspas, mais anônimo. Mas a partir do momento que você fecha canal, não, eu quero Bitcoin Layer 1, aquele Bitcoin você pode tanto receber um Bitcoin marcado desse canal, quanto você pode, né, numa tentativa de limpeza do seu canal, você pode passar Bitcoin marcado para alguém, isso fica claro, isso fica demonstrado na rede. Você ainda pode ter o Bitcoin marcado na sua carteira, da mesma forma. Pode, assim, só para que fique claro, isso não é assim problemático, né, para quem nos ouve, assim, nossa senhora, não posso nunca usar isso e tal. Não, não, calma, não é assim. Mas eu acho que ainda assim é uma possibilidade, assim, existe um use case para isso, sabe? Não, não tá errado você usar e tentar usá-lo dessa forma, tentar fazer isso. Não é ruim de tudo, só que não é também o ideal, entendeu? Que fique claro pelo que a gente está explicando aqui. A grande questão é que, tipo assim, pro que a gente tem hoje, a gente tem que tomar algum cuidado com isso, né? E a gente traz essa informação mais para que as pessoas entendam o funcionamento, para que as pessoas entendam o que se processa. Não significa que você não possa fazer, eu acho que você até pode fazer, mas e isso vai diminuir com o tempo, à medida que o Bitcoin vai se tornando moeda de troca, essas sanções elas vão deixando de ter efeito. Mas, ainda assim, entenda o funcionamento de tudo isso. Entenda muito bem o que você está fazendo. Porque, né, existe assim, digamos, são pequenos detalhes, né, que você tem que avaliar na, na transação que você está fazendo, né? Porque quem está mixando busca anonimato, busca privacidade por algum motivo e você não pode se dar o luxo de dar, eu imagino, né? Então, assim, tem que tomar o devido cuidado. Mas, de qualquer forma, você tem uma coisa para colocar, porque eu tenho eu queria fazer uma explicação breve de como que funciona mesmo, assim, sabe? Se você Pode, fosse pode, pode, por favor. contratar Ah, não, Felipe, eu quero fazer uma mixagem, tá? Como que funciona? As pessoas me perguntam às vezes, né? Então eu vou deixar bem aberto, bem explicado aqui, que aí quem ouvir já entende mais ou menos como que funciona. Pode ser? Claro, claro. Pode, vai fundo. Vai. Tô te procurando, cara. Quero fazer mixagem de Bitcoin. Como faz? Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar é o seguinte: em toda mixagem de Bitcoin, a primeira coisa que eu falei antes é que o mixer é tão bom quanto o número de pessoas que usam ele. Então é importante que você tenha isso em mente. Então, traga mais pessoas para usar o mixer, ou use o que você preferir, não tem problema, mas quanto mais pessoas usarem, melhor. Outra coisa, em todo mixer que você for usar, você vai ter que abrir mão da custódia do seu Bitcoin. Por quê? Você quer tirar o rastro que aquele Bitcoin é seu. Então, muito provavelmente, onde esse Bitcoin está é sabidamente ou possivelmente sabido que é seu, e você precisa receber em algum outro lugar que ninguém sabe que é seu. Então, você vai ter que abrir mão da custódia dele. O que isso significa? Você vai ter que enviar o seu Bitcoin para o Mixer. Não tem outra opção. Não tem como, mixa meu Bitcoin aí, mas eu vou deixar na minha carteira. Isso não existe, tá? Isso é impossível de ser feito.
Então, você tem que abrir a mão do seu Bitcoin. Como que isso vale? Temporariamente, enquanto o processo é feito, Claro, né? claro, Só claro. para... Não, a pessoa acha que tem que dar o Bitcoin, não. É só É enquanto o aquilo, processo é feito. a pessoa vai abrir mão do Bitcoin para jogar dentro de um saco cheio de outros Bitcoins com a exata mesma quantidade e ele ser chacoalhado, né, para ninguém saber qual que é qual e depois isso voltar. Esse Exato. chacoalhar e para não saber qual que é qual é feito na rede. Então, isso precisa ser transacionado na rede, certo? Sim. É isso que. Você tem que criar esses outros registros, né? Para você conseguir dar realmente essa característica, né? De que você está escondendo a transação. Mas tá, vamos lá. Como que isso se processa? Você pega, você envia os seus bitcoins para um mixer, né? E esse mixer, ele vai receber um porrilhão de bitcoins lá e ele vai eventualmente te devolver isso. Como que eu faço isso, tá? Na minha situação, quando você fecha comigo, a gente monta um calendário de recebimentos. Então, se você for fazer um mixer, às vezes um mixer maior, você faz isso em 24 horas. Eu gosto de, como eu tenho menos movimento, eu gosto de fazer um calendário para devolver, dependendo do valor, para a pessoa ao longo da semana. Então, se o cara mandou para mim 3 bitcoins, a gente pode fazer um esquema, né? Para mixar e devolver para essa pessoa ao longo de uma semana em 3 dias distintos, por exemplo, 3 envios de um Bitcoin. Na verdade, não vai ser de um Bitcoin certo, né? Os envios são sempre quebrados, mas enfim. E aí você monta esse calendário para você receber esses Bitcoins em frações sempre diferentes, que vão cair em carteiras suas. A grande questão é, você nunca vai receber na mesma carteira. Assim, pode ser na mesma carteira, mas nunca no mesmo endereço. Não pode ser, assim, é indiscutível. Não existe a opção de receber tudo no mesmo endereço de volta. E você vai receber em dias diferentes, em horários diferentes, e envios de IPs diferentes. Tudo isso é cuidado da minha parte. Eu vou me preocupar com isso. E aí a pessoa vai estar recebendo, então, esses bitcoins conforme. Ah, não, você vai receber segunda, quarta e sexta. Você me mandou 3, então você vai receber meio, um e meio e o restante depois, para quebrar, né, os valores e tudo mais. Então, assim, o procedimento básico da mixagem é essa. É claro que existe uma parte no meio do caminho, que é uma parte do mixer, né? É uma parte minha, e que envolve não só algumas medidas de privacidade minhas, como também o que a gente falou aqui, né? Outras pessoas mandando outros bitcoins para também fazer a mesma transação e tudo mais, que vai acabar contribuindo, né? Para você dar esse movimento no mixer, e aí, no fim das contas, você recebeu, né, esse Bitcoin de volta, essa quantia de Bitcoin de volta, em endereços distintos, por mais que pertençam à mesma carteira, mas já não mais tem como você garantir que esses endereços que receberam agora são de fato seus, igual antes se sabia. Então, assim, é bem básico, é esse que é o funcionamento. Então, a gente monta esse calendário e eu vou devolvendo os Bitcoins. E, sim, para findar, né, essa minha parte dessa explicação toda, o que as pessoas gostam mais de fazer pelo fato de custo, né, é o seguinte. Porque, por exemplo, você vai fazer um P2P. P2P está custando em média, sei lá, 5, 6, 10% se for comprar na BISC. E mixar comigo eu cobro 2% mais as taxas de rede, né? Então, o que que a pessoa, o que que eu tenho de mais demanda nisso? O cara, ele compra o Bitcoin numa corretora fora, às vezes, do país, uma corretora que não declara, mas ele não quer que esse Bitcoin seja atrelado à identidade dele. A conta dele da corretora tem a foto dele, tem a identidade dele, tem o endereço dele. Então, o que que o cara faz?
e pelo fato de ser mais barato. Ele pega, em vez dele sacar esse Bitcoin que ele compra para a carteira dele, esse pessoal saca para minha, para o endereço do meu mixer e fala, Felipe, ó, tá aqui a transação, saquei tantos Bitcoins pro mixer. Você pode me devolver nesse dia tal, tal e tal, quantas transações vai dar? Aí, dependendo do montante, a gente divide, vai ser uma, duas, três transações. E aí a gente pega, divide isso em transações e eu vou enviando para o endereço do cara, de forma que, no fim das contas, ele tem o Bitcoin dele. Não tem como saber, porque se for olhar, a carteira para a qual ele sacou é do meu mixer, e pelas transações o pessoal vai ver que não tem muito a ver com essa pessoa. E acaba que no fim das contas ele tem também uma negação plausível de se respaldar. Se alguém for fazer um questionamento, oi, mas você comprou, porra, R$ 1 milhão de Bitcoin na corretora, cadê esse negócio? Eu enviei para a carteira errada, ponto final. Então você tem a negação plausível de falar que esse Bitcoin não é seu. Entendeu? Então, assim, essa que é a minha grande demanda hoje para mixagem, né? Claro que eventualmente vem outras, e o funcionamento é mais ou menos esse, mas é assim que funciona, mais ou menos. Entendi, entendi. É, é um processo de planejamento já, né? Já é tudo. A pessoa já tomou a decisão de fazer o mixing ah, previamente, muitas vezes previamente à própria compra nessa corretora, né? Acho que isso Sim, sim. é uma coisa legal, assim, para quem está planejando já fazer esse mixing, já começa a pensar nisso antes da compra, já entra em contato contigo, né, para já ter essas coisas todas ajeitadas, isso passar por essas transações, quer dizer, já foi um pagamento que você fez, já foi uma série de coisas assim, você perdeu, porque você vai receber em valores completamente diferentes em uma outra carteira, então é uma coisa que já vale a pena você pensar nessa forma. Cara, assim, para mim, eu tô satisfeito, eu entendi. Eu acho que, não sei o que você mais queira falar, mas assim, além de deixar aberto, claro, para quem quiser te procurar e os canais, como te acha, como faz, enfim. Tá, não, basicamente, acho que a gente explicou muito bem por que que você usa Mixer, de onde que ele surgiu, como que ele funciona, bem basicamente, não entramos em nada técnico. Expliquei como que funciona a minha mixagem e eu falei também do que mais eu tenho demanda para mixar. Se alguém se interessar ou quiser saber mais, o meu Twitter está sendo mais usado, que é o @investidordesk, é descentralizado, né? Mas não cabe, então é DESC. Você pode me achar também no Instagram. Eu recomendo dar uma olhada no método PAC, que é o meu curso sobre privacidade, onde eu falei que tem alguns casos que são um pouco mais a fundo, né, a respeito de privacidade. Assim, eu penso muito no fato de você conseguir se proteger em toda e qualquer situação. Então, se é importante para você, dê uma olhada também. E para falar do Mixer, me chama no Telegram. No Telegram, meu arroba é P2Pix. Mas Pix de Pix mesmo, né? É P2PIX. Mas enfim, é só isso. Acho que foi tudo bem falado, tudo bem explicado. Qualquer dúvida, entre em contato. E eu agradeço. Beleza? Acho que é isso por hoje. Ah, acho que essa busca de privacidade ela demanda um planejamento adicional, no caso da rede do Bitcoin, e acho que a gente conseguiu cobrir bem essas demandas e mostrar o teu serviço, como você faz, qual é o perfil de uso, enfim. Acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dê 5 estrelas no episódio, isso ajuda bastante a gente na divulgação. Se gostou muito e quiser enviar uns satoshinhos, mande para quinteiro@zebedi.gg ou se estiver no Fonta em nosso aplicativo favorito, é só mandar direto pelos o satoshi ou parte dos satoshinhos que você ganhou para ouvir, ok? E esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.